É para sincronizar. E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estou eu aqui, Natanael, e a minha esposa. E a Amanda. E hoje a gente vai trazer nosso primeiro vídeo de dicas. Vamos trazer 10 dicas bem legais de renda extra que vocês podem fazer, executar na casa de vocês e com pouca habilidade. Vai depender muito do esforço de vocês, né? Esse é o nosso novo formato de vídeo, tá bom? Daqui para o canal de Amanda. E eu espero que vocês gostem muito. Já aproveita e peço que se inscreva aqui no canal, que a gente vai trazer a parte 2 desse vídeo. E a primeira dica qual é? E a Amanda vai falar para vocês. Eu queria que ele falasse primeiro, mas tudo bem, vamos lá. Bom, gente, a primeira dica de renda extra é vender plantas em casa. E meu esposo ele tem mais propriedade nesse assunto. Por quê? Porque nós já tivemos uma loja em casa de plantas. Na verdade, ainda tem. A nossa casa aqui é um espaço grande e a gente tem muita planta e a gente vende planta. Então, é uma dica bem bacana para quem gosta de planta. E todo mundo quer ter pelo menos um vasinho em casa, né? Tanto para ter para decorar sua casa, como também para dar de presente. São itens que o pessoal gosta bastante de dar de presente. Então, uma dica bem bacana para você que já gosta, já tem planta em casa. Você faz as mudinhas e separa e tal, ou compra para revender. E é uma dica bastante legal essa da venda de planta. Eu digo com maior propriedade e recomendo sim, estou sempre vendendo. E basta postar na internet, no WhatsApp, no Instagram, que o pessoal já pergunta preço, quer saber como é que faz para adquirir. Vamos para a dica número 2. Personalização e revenda de roupas e acessórios. Como vocês bem sabem, eu trabalhava com revenda de roupas, né? Moda infantil. E a maioria do meu público também era voltado para isso, né? Revenda de roupas. Pode ser moda infantil, pode ser plus size, fitness, né? E também tem um nicho muito bacana que é personalizar. Quando você compra o produto, né? E você personaliza, é muito bacana também. Ah, mas eu não sei personalizar. Tem alguns locais que fazem essa personalização. Você pode levar seu produto, pedir para personalizar, né? E pode vender com um preço melhor, né? Dica número 3. A gente fez uma colinha aqui, tá? Para poder comprar para vocês. Sim. Criação de conteúdo para a internet e monetização, pessoal. Essa é uma dica bem bacana. Hoje a internet está muito forte, então você com um celular, a gente está gravando aqui para vocês usando só um celular, e você pode gravar vídeo para o YouTube e para o TikTok, para o Instagram, e você pode trabalhar de casa e monetizar esse canal, tá? Então você pode buscar parceria. Existem várias formas de monetizar, não só monetizando pela própria internet, mas também buscando parceria. Se você se dá bem com esse meio de comunicação, essas interações sociais, é fantástico. Então você pode procurar parceria perto da sua casa, loja, comércio, porque o não você já tem. Então vai buscar pelo menos o sim. Então você consegue fala com 10 microempreendedores. 3 falar assim para você, já ganhou 3 contratos de trabalho, né? De fazer uma rendazinha extra. E é coisa que você consegue fazer em casa no final de semana. E se você estiver desempregado ou é jovenzinho ainda, pode ser sua fonte de renda principal, né? Isso. E você pode se dedicar, né, ao canal com coisas do dia a dia, né? Se você gosta de cozinhar, você pode fazer receitas, coisas simples. Rotina diária, limpeza de casa, tudo isso o pessoal gosta, tudo. E tipo, eu lembro quando a Amanda estava com a loja, às vezes a gente precisava de uma pessoa para gravar, fazer vídeo, de divulgar as peças, e a gente tem dificuldade de encontrar uma pessoa para fazer isso. Então, tem um mercado, mas falta ainda pessoas para fazer esses trabalhos. E as pessoas que estão fazendo estão ganhando bastante, com certeza. Agora, a dica número 4. Aulas particulares. Tá. A nossa dica número 4, pessoal, são aulas particulares de reforço. Esse também é um campo que eu domino muito bem, porque eu sou professor e a gente sente a dificuldade de encontrar pessoas para fazer aulas de reforço. Então, e aí você pode dividir em várias etapas, tá? Ou segmento. Pode ser reforço de alfabetização matemática, reforço por disciplina, se você tem alguma graduação, por exemplo, história, matemática, biologia, pode dar aula de reforço para isso, diretamente nessas matérias.
Ou você pode dar aula de reforço de alfabetização para criança, né, que ainda não sabe ler e os pais às vezes não têm tempo. Então, uma dica também muito bacana. E aí eu posso dividir em dois tipos, tá? Pode ser aula presencial, com o aluno indo para sua casa ou você indo para a casa dele, ou você pode fazer isso de forma virtual. Os alunos hoje estão muito mais adaptados ao virtual, para eles porque são nativos, do que a gente da geração mais antiga, né? Então, para eles é muito tranquilo. Então, você pode fazer videochamada e fazer essas monitorias com esses estudantes. E a gente bem sabe hoje, pessoal, que os pais não têm muito tempo para estar com as crianças, com os adolescentes. Então, eles acabam aqui terceirizando esse serviço. Então, é uma dica também muito bacana, aulas de reforço, tanto em casa quanto online. E, tipo, se você tiver outras habilidades, né, você pode fazer mentorias, né, acompanhar algum cliente, alguma pessoa que precise, né, de determinadas demandas. E isso também gera uma renda extra bacana. Bacana. Suponha que você acabou de entrar na universidade, passou no Enem, você pode abrir monitoria para alunos que estão pretendendo entrar nas universidades, então aí para fazer o Enem. Então, essa mentoria que você já tem experiência pode ser muito importante para esses alunos que estão agora pretendendo uma vaga nas universidades. Dica número 5, brechó. Bom, brechó online ou na sua casa mesmo, ou você pode fazer alguma parceria e tal, ou venda de itens usados, né? Você pode ter na sua casa várias coisas que você não está usando, ou até mesmo você pegar com familiares, amigos, né? E vender esses itens. Imagina que você mora em um condomínio, né, de apartamento lá. E lá tem tipo 200 apartamentos. Você conhece algumas pessoas já ali. E algumas roupas, principalmente mulheres, usa roupa poucas vezes. Já não quer usar mais para não aparecer repetida na foto 2, 3 vezes. E aí você pode negociar essa roupa. Pode comprar por um preço, pegar por um preço e vender. Vender essa roupa para outras pessoas, claro, né? E você não precisa ter loja física. Você pode anunciar, fazer uma loja virtual aqui nas plataformas digitais. É uma ideia bem bacana e hoje está super em alta hoje. Inclusive aqui próximo da gente tem uma loja que eu, inclusive, compro roupa lá, que ela vende roupa com pequenos defeitos. Isso. E aí a roupa é mais barata, sai mais em conta pra gente e o defeito é imperceptível. Roupas de boa qualidade. Então pode ser uma inspiração para você que gosta dessa área, trabalhar com roupa como a Amanda. É uma economia circular, né? E sustentável. Isso. É muito bacana isso aí. E tem uma franquia de roupas usadas assim, brechó, né? Tal. É Peça Rara. Ele é bem famoso aí. Quando eu lembrar o outro aqui para vocês saberem. Muito bem. Tá, fazendo propaganda de graça pro povo. E assim, aqui em Natal tem essa Peça Rara. No início, quando eu fui lá, eu achei assim, os preços muito acessíveis. Mas depois eu achei um pouco salgadinho. Mas assim, você encontra, às vezes você não dá nada pelas roupas, mas quando você vai ver, são muito bacanas, é bem cuidado e tal. A apresentação do material é muito importante. Isso. Vamos para a dica de número 6, tá, pessoal? Que é passeio e cuidado com pets. Tem muita gente que tem animalzinho, tem pet em casa, que trata como fosse filho, e essas pessoas precisam trabalhar. Tá? Então, você pode oferecer esse suporte a essas pessoas que trabalham para cuidar desses animais, dos cachorros. É mais cães, né? Gato menos, mais cães com certeza. Todo dia quando eu vou buscar no trabalho, uma vez por outra, a gente encontra um rapazinho andando na rua, lá na universidade, com um monte de cachorro, assim, os bichos tudo organizadinho. É bem bonitinho em fileira. Certamente ele está fazendo esse trabalho de passeio com esses pets, passeios e cuidado. Então também pode ser uma forma que você pode encontrar para ter uma renda extra. Então você divulga na sua própria rede social, no seu WhatsApp, e diz que está fazendo esse trabalho. Manda para aqueles seus amigos que tem animalzinho, que tem pet. E pode ser também uma dica muito bacana para você tirar um valorzinho extra, tudo bem? Vamos para a dica número 7. Cuidar de crianças. Bem, a gente sabe que às vezes a gente precisa deixar a criança, né, com alguém. Isso acontece muito com a gente. E às vezes não tem ninguém para ficar. Se a gente não tiver uma rede de apoio, assim, às vezes a gente não tem esse cuidado. Aí, pronto, a gente tem alguém da família da gente que a gente ajuda, né, financeiramente. Às vezes ela fica com o nosso filho e tal. Normalmente a escola faz esse papel, né, com colônia, né? Colônia de férias, integrais, né? Mas você imagina aquele pai ou aquela mãe, aquela família que não tem esse poder aquisitivo todo, de pagar uma colônia de férias ou pagar um integral, que é bem mais caro do que a aula regular. Então você pode também oferecer esse serviço de cuidar por diário. Então o pai ou a mãe, ou os dois precisam se ausentar por um momento, e você pode ficar com essa criança por um determinado período de tempo, você cobra por aquele valor.
Aqui na nossa região é uma cidade pequena e a gente tem uma rede de apoio maior, mas imagina quem mora numa cidade grande, como São Paulo, Recife, Salvador, que aí precisa realmente de mais locomoção e precisa deixar essa criança ao cuidado de alguém, né? Isso pode incluir, inclusive, buscar e deixar na escola. Os pais não podem ir, você pode ir buscar e pode deixar, e cobra-se um valor para cuidar daquela criança. É um trabalho que exige muita responsabilidade e cuidado, é claro, então não pode ser feito por qualquer um, tem que ter essa maior atenção. Vamos para a próxima dica. A parte... Dica número 8. Estética básica. É uma área também que dá bastante dinheiro. Não é só o dinheiro, tem muita gente que gosta muito, né, dessa área e às vezes requer um cuidado assim diferente, né? Tem gente que não pode sair de casa, né? Vamos para entender o que é estética básica, tá, pessoal? A gente está falando aqui de manicure e pedicure, às vezes faz sobrancelha também, que a gente precisa, né? Esses cuidados básicos. Barba também. E a gente tem que entender que na correria nossa do dia a dia não dá tempo de ir a um salão de beleza, a uma barbearia para cuidar. Então, você oferecer esse serviço pode ir até a própria empresa da pessoa. Enquanto a pessoa está trabalhando lá, ela vai e você faz aquele atendimento mais menores, curto, né? Fazer uma unha, fazer a unha do pé, fazer uma sobrancelha, essas coisas. Então, também é um ramo que pode dar uma renda extra bem bacana. E aqui tem um valor agregado se você tiver mais especialização. Quanto mais você tiver especializado nessa área, mais você vai ter um retorno bacana, porque é o valor agregado. Vamos para a dica número 9. Aí, pegando um nicho também dessa parte de estética, tem a parte de cortar cabelo, né? A gente tem uma criança especial, né? Nosso filho é autista, e ele tem muita dificuldade de cortar o cabelo. Ele é muito sensível, né? O barulho da máquina, sair de casa para cortar. A gente já tentou levar algumas vezes, e a gente fica bastante estressado com isso. E, às vezes, a gente traz alguém aqui para cortar o cabelo dele, ou até mesmo a gente se aventura. Para cortar. Que não fica tão legal quanto o profissional. Então, uma dica, continuando aí, é você oferecer o serviço de corte e barbearia, né? Isso aí mais para os meninos, de corte e barbearia. Claro que não impede as mulheres fazer também, tá? Então, assim, não só criança no espectro autista, criança também que tem acessibilidade de sair de casa por outras comorbidades, pessoas idosas, pessoas com algum tipo de doença e transtorno que não pode sair de casa. Tá? Então, é uma situação que requer uma atenção maior e o profissional você pode ser profissional dessa área e fazer dessa fonte de renda extra sua fonte de renda principal. E sim, o pessoal paga porque é uma necessidade, tá, pessoal? Então a gente vai pagar com certeza por isso. No caso do meu menino, o corte de cabelo dele fica um pouquinho mais caro e a gente já entende demais e paga com o maior gosto porque o profissional se desloca, vem até a nossa casa, leva um pouco mais de tempo para fazer esse serviço. Isso. Vamos para dica número 10. Cuidados básicos de saúde. Você quer falar? Esse daí eu vou falar e você complementa. Tá. Cuidado básico de saúde, pessoal, é muito necessário para gente que não é da área de saúde. Nesse caso aqui exige uma especialização mínima, no mínimo um técnico de enfermagem, porque a gente vai falar aqui, tá? E aí você já é técnico de enfermagem, já tem seu trabalho, mas você pode oferecer também esse serviço, que existe uma grande demanda. A mãe de Amanda teve doente recentemente, veio a falecer infelizmente, mas precisou muito desse serviço, que era o quê? Aplicação de medicamento injetável, verificação de insulina, esses cuidados, a aferição da pressão arterial, esses cuidados que a gente não tem esses conhecimentos, essas técnicas, né? Que um técnico de enfermagem, ele poderia atender esse serviço. Como na família da gente tem os técnicos de enfermagem, acabaram que nos auxiliando, ensinando, a gente acabou aprendendo. A gente não, e a Amanda. E aí também tem um suporte, que é a prima dela, que está sempre nos auxiliando, que acabou fazendo essa parte de aferição, que hoje tem os equipamentos. Mas se você é um profissional dessa área, formado, técnico, né, você pode oferecer esse serviço, e sim, pessoal. É um serviço que tem grande valor agregado, porque geralmente quem está precisando é um paciente e a família se dispõe a pagar o valor que você está sugerindo, né? Claro que não deve explorar ninguém, mas é uma grande dica. Eu estendo aqui, a gente não está aqui não, mas eu vou colocar como bônus extra, o pessoal da área de fisioterapia também. Os fisioterapeutas também podem fazer esse trabalho, massoterapia. Imagina um idoso que está acamado e precisa de uma massagem mais especializada. Então, pode ser também, e aqui não é uma dica de tratamento extra, pelo amor de Deus, é de tratamento principal, tá? Sempre tem que procurar os médicos. Isso. Mas é um apoio que você pode oferecer a essas famílias. Vamos para a dica de número 11. Isso. 11, aí aqui a dica final, já é a dica bônus, tá, pessoal? Que são aulas especializadas, tá? Eu falo da questão de aula porque eu sou professor e eu conheço muito esse campo. Na escola, os alunos aprendem o básico, né? As disciplinas de ciências,
das ciências da natureza e da terra, essas coisas que a gente costuma ensinar, mas tem aqueles saberes que a escola não consegue ensinar, que é danças, arte, música, tá? Então, se você já tem um domínio nessa área em qualquer uma área que você acha que consegue dar aula, ofereça seu serviço também. Eu já vi gente dando aula de surf na praia, tá? E tem aluno, aula de violão, aula de violino, aula de capoeira, karatê, gente, todo tipo de habilidade você conseguir ensinar, vai ter alguém disposto a aprender, tá certo? Inclusive, vocês estão agora aprendendo com a gente. Então, a gente não está cobrando, claro, mas a plataforma paga pra gente. Ainda não paga, mas vai monetizar, porque vocês vão se inscrever aqui no canal e curtir tudo, né? Compartilhar isso também, tá? Então, pessoal, aulas de especialidades. Então, se você tem alguma habilidade, dá aula para esse menino, aula de corrida, Hoje o menino está muito preso ao celular. Então, qualquer tipo de serviço extra que você oferecer, os pais vão com certeza pagar. Tudo bem? Gente, era essa as nossas 10 dicas de renda extra, tá? Vamos trazer muito mais vídeo para vocês nesse sentido. E em breve a gente vai trazendo para vocês, vamos estar trazendo para vocês os nossos investimentos iniciais, quanto a gente já ganhou. É bem pouquinho ainda, mas já tá interessante. Vamos só aprender a gravar aqui, quem está aprendendo ainda, e vamos mostrar para vocês. Não é isso, né? Isso, então a gente chega aqui no finalzinho, né? E ficamos muito gratos por vocês assistirem o nosso canal, curtirem, comentem aqui o que vocês já fizeram, fazem, né? Para ganhar renda extra. E pode ter certeza que a maioria dessas rendas aqui que a gente já falou aqui para vocês, nós já fizemos, né? Como a gente mesmo falou para vocês, né? Vender planta, né? Vender roupa. Usar os serviços, no caso de saúde, né? de cuidar da criança, corte de cabelo. Então, a maioria desses serviços a gente já utilizou também, tá? Ou a gente ofereceu, inclusive já ofereci aula de reforço, também já ganhei dinheiro com isso, ou a gente já usou esse serviço. Tudo bem, pessoal? Então era isso a nossa dica de hoje. Se vocês quiserem uma segunda parte, só comentar que a gente traz também. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!